boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você e com toda a sua família. Uma alegria imensa no meu coração de poder estar aqui nessa noite, hoje, para celebrar a vida, mas sobretudo também para manifestar o tamanho amor e gratidão por cada um de vocês que rezaram pela minha vida, pela minha causa. Então eu também gostaria muito de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Realmente foram dias difíceis do mês de março para cá. Eu peguei a Covid desde fevereiro, final de fevereiro ali, depois do dia 25. Fiz o isolamento, não saí para lugar nenhum, fiquei em casa. E após a quarentena, já sendo liberado pelos médicos, eu tive uma piora 2 dias depois, né? Eu tive falta de ar, muita falta de ar e muita tosse. Fui para o médico, hospital, e lá meu quadro só agravou. E nesse tempo também, uma sexta-feira, eu havia internado meu pai, né? Ali no Eurico Dutra, no Hospital Eurico Dutra. E logo mais, no dia seguinte, eu estava sendo internado lá também, ao ponto também de nós ficarmos no mesmo quarto, né, no mesmo leito. Enquanto meu pai estava tomando 2 litros de oxigênio, eu estava tomando acima de 14, 15, salvo engano. Estava com uma situação muito difícil, precária. E pela graça de Deus, quero também agradecer a toda a equipe médica, a todos os colaboradores do Hospital Eurico Dutra, porque eles fizeram o que puderam, né, para salvar a minha vida. Mas meu quadro foi se agravando cada vez mais. E aí, graças a Deus, Deus tem colocado anjos na minha vida. Além de ter muitos irmãos que nessa hora rezaram por mim, a minha família biológica, a minha família também do SESI, a minha família também da igreja, posso dizer da diocese, do estado da Bahia também através da renovação carismática católica, assim como também aqui o nosso conselho diocesano, os grupos de orações também que rezaram bastante por mim. Então eu quero nesse vídeo expressar o meu profundo amor e gratidão por cada um desses irmãos também, além de tantas outras pessoas que se comoveram com minha causa e também rezaram por mim sem mesmo me conhecer. Então eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Que essa mesma palavra ela venha alimentar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos 1 ao 5, e depois nós vamos ler do 9 ao 12. E verdadeiramente, irmãos, foi um milagre, tem sido um milagre. Tenho experimentado um milagre na minha vida. E você é um canal da graça e você tem sido esse instrumento de Deus na minha vida. Assim como falei, meus irmãos, meus amigos buscaram UTI em praticamente todo o Brasil. E pela providência divina conseguiram uma UTI lá no Crato, no Ceará, onde fui tão bem cuidado, onde fui tão bem assistido, né? E mais do que isso também, a providência divina, agradecer muito a Deus por terem providenciado uma UTI aérea para mim. Eu não tinha realmente condições de pagar uma UTI aérea. E pela providência divina eles se juntaram, eles se organizaram. E pela graça de Deus, eu fui internado no sábado e na terça-feira eu estava entrando no avião com destino a Crato, no Ceará. Então quero convidar vocês a observarem essa palavra, esse evangelho que se encontra em Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados.
Meus irmãos, eu me vejo nesse evangelho. Esse evangelho cujo tema é o paralítico. Lá, aqui em Barreiras ainda, aqui no Hospital Eurico Dutra, eu não mais conseguia me locomover. Era um cansaço tremendo e para ali fazer um exame, um raio-x, até mesmo me fui para a sala vermelha tentar fazer ali um procedimento de ventilação e eu não conseguia, muito debilitado, e de cadeira de rodas. E realmente eu estava paralisado. Realmente é uma doença que paralisa, além de tentar paralisar o nosso corpo, os nossos membros, os nossos órgãos, e nós vamos realmente, de fato, morrendo. E os médicos aqui mesmo, amigos, que falaram, nós já fizemos de tudo que está ao nosso alcance. E se de fato eu não saísse de Barreiras, talvez eu morreria nas próximas 48 horas. Por isso eu quero compartilhar com vocês que de fato eu sou um milagre. E me vejo totalmente nesse evangelho, porque já estava também como esse paralítico, né, sendo levado pelas mãos das pessoas. E como nós acabamos de ouvir, meus irmãos, aqui nesse evangelho, Jesus está em um determinado local, em uma comunidade, e as pessoas ali comprimiam Jesus de tal forma em uma casa que os amigos, que por mais que queriam apresentar-lhe, colocar esse paralítico na presença de Jesus, eles não conseguiriam. O que mais belo que eu acho nesse evangelho, meus irmãos, é a atitude desses amigos, esses 4 amigos, que fazem até mesmo uma loucura. Eles colocam esse amigo paralítico, que para mim aqui eu me vejo como Sálvio, colocaram numa maca, amarraram ele numa maca. Outros subiram lá naquele telhado, subiram numa casa. Imagine comigo isso. As pessoas destelhando uma casa, fazendo uma abertura ali naquele telhado. E aí com todo cuidado, com todo carinho, levando esse paralítico. A intenção deles era colocar esse paralítico na presença de Jesus, porque verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Jesus cura, salva e liberta. Não liberta somente o corpo, mas sobretudo a alma, o espírito. E como eu falei para vocês, como eu me vejo tanto nesse evangelho, quantas pessoas, quantos irmãos, até pessoas, como eu falei, que não me conhecem, foi o que o Senhor trazia ao meu coração. Foi vocês que me colocaram dentro daquela UTI aérea. E Deus trazia esse meu coração como eu fui passando de fato, de mão em mão, mão em mão, mão em mão. Seja aqueles que contribuíram com R$1, aqueles que contribuíram com a oração, aqueles que desejaram até mesmo rezar uma Ave Maria por mim. Tenha certeza que eu passei pelas vossas mãos até chegar nessa UTI aérea, que foi canal de graça para mim. Foi a mesma marca que desceu na presença de Jesus, que é médico dos médicos. E aqui no Evangelho nós vemos essa atitude dos amigos, dos irmãos, de anjos que Deus colocou na vida desse paralítico. Louvo a Deus por todos os anjos que Deus colocou na minha vida. E aqui, como nós vemos, Jesus, quando viu a fé dos amigos, ao ponto deles fazerem isso, de descer aquela maca, Jesus vai dizer, perdoados te são os pecados. Porque Jesus também só não estava olhando a paralisia física daquele homem, mas sobretudo a paralisia espiritual. E quantos de nós nessa pandemia também estamos paralisados? Se a gente liga um rádio, a TV, a internet, são tantas notícias que nós vimos e de fato é real. Mas, meus irmãos, nós somos convidados a ter um olhar de fé, a olhar para Jesus, a buscarmos a Deus na oração, a buscarmos essa força em Deus, porque de fato nós não somos deste mundo. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida, meu irmão, não nos pertence a nós. Essa vida, de fato, ela é passageira. E nós temos uma missão nessa terra, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. A gente sabe que é realidade. Tanto crianças, jovens, anciãos, até mesmo a quantidade de jovens que têm morrido por essa doença. Como essa doença é traiçoeira, como ela ataca tantos órgãos. Mas nós precisamos olhar para o Senhor da vida. Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento,
e com todas as nossas forças e colocar Ele como centro da nossa vida. Meu pai foi internado junto comigo. E quero partilhar para vocês, assim, eu fiquei 13 dias entubado, mais 2 dias na UTI. E quando fui para ser desentubado, meu irmão, minha irmã, eles fizeram 3 tentativas, na quarta deu certo. Mas eu estava muito agitado, porque naquela hora eu tinha uma visão do meu pai morrendo. Eu tive uma visão que quando eu saía, uma visualização, que quando meu pai estava saindo do Eurico Dutra, estava entrando na ambulância, ele deu uma parada cardíaca e morreu. Ao ponto depois que recebi alta, eu perguntei para a minha irmã e para a minha esposa, Veridiane, a Suzana, minha irmã, e Veridiane, minha esposa. E falei para elas, meu pai morreu, não foi? E elas para me preservarem, porque realmente essa doença ela mexe muito, o tratamento mexe muito com o nosso emocional. E tudo interfere também no resultado dos exames. E para me preservar, eu estava com catéter, fiz hemodiálise, 4 hemodiálises, sendo 3 na UTI e 1 no apartamento. E para a glória de Deus, elas de fato, elas me preservaram. Preservaram porque as taxas ainda estavam muito altas. E pela graça de Deus, Deus me curou. Deus me salvou, Deus me libertou. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus ele é fiel. As taxas foram voltando, foram normalizando. E no domingo da misericórdia foi retirado o catéter, porque as taxas foram diminuindo e não precisei mais fazer hemodiálise. Foi retirado também esse acesso central, que vocês estão vendo aqui, com uma pequena mangueirinha, onde eu recebia as medicações. Foi retirado, mais uma outra conquista. Fazendo fisioterapia, pela graça de Deus, ainda comecei a aprender a andar, comecei a aprender a falar, e pela graça de Deus a recuperação foi bem rápida, acima do esperado. Ao ponto dos médicos e aí os enfermeiros, os técnicos, eles chegavam e me meu filho, você é um milagre. Você é um milagre. Você sai da UTI sem precisar de oxigênio, você já está aqui caminhando, já está andando aqui nesse apartamento, e você verdadeiramente é um milagre. Por tão pouco tempo, você não está mais precisando fazer hemodiálise. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que assim como esses amigos apresentaram esse paralítico, você me apresentou para Jesus. Nós sabemos que a medicina é maravilhosa, mas eu tenho certeza que os médicos eles são instruídos também por Deus. São duas coisas que caminham juntas. E o mais belo de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero testemunhar para vocês que Deus, o quanto Ele cuidou de mim. Assim que depois que tirou o catéter lá no hospital do Crato, Hospital São Camilo, e lá tem uma capela, fui bem assistido também por um padre, me confessei, comunguei, e naquele dia, Veridiane, a minha esposa, veio me contar que meu pai de fato havia falecido, mesmo que eu já soubesse, mas ali eu chorei bastante. Também meu tio Pascoal, e também que a minha tia, que veio falecer dias atrás, também estava em estado grave, estava entubada. Eu era uma mãe para mim, minha tia Aparecida. Mas na oração e através também da união da família, Deus colocava muito forte no meu coração que não perdêssemos a esperança, porque de fato nós não somos deste mundo, nós somos da eternidade. E essa mensagem, meus irmãos, que eu queria deixar para vocês, que tenhamos fé, que tenhamos esperança, que tenhamos paciência e caridade. Valorize as pessoas, lá mesmo na UTI, aquelas pessoas que cuidou tão bem de mim, que trocavam a minha fralda, me davam banho. Quanto amor, quanto carinho faziam tudo aquilo. Independente de religião, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que tanto rezou por mim, independente de religião. Eu sei que evangélicos, católicos, até de outras denominações, rezaram por mim. E tenha certeza, meu irmão, que a sua oração chegou até Deus. Porque
o maior de todas as coisas deste mundo, meus irmãos. Não há amor maior do mundo daquele que é capaz de dar a vida. Não há amor maior do mundo daquele que se coloca no lugar do outro, aquele que ama o próximo, aquele que vê no próximo Jesus Cristo. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família. Olhe para Deus. Nós não somos lunáticos em falar, não, de fato, nós passamos por um vale de lágrimas. São dias difíceis e quantos de nós estamos passando? Mas eu quero falar para vocês, depois da tribulação virá a bonança, virá a graça. Então é um tempo também de reflexão, que possamos olhar para dentro do nosso coração. E eu quero também nesse instante louvar a Deus pela vida do meu pai, a vida do meu tio Pascoal, a vida da minha tia Aparecida. O quanto meu coração também se alegra porque eu sei que eles estão no céu pela graça de Deus. O quanto meu coração se alegra porque e fico assim tranquilo porque o quanto eu disse para o meu pai que eu o amava. Então não perca tempo com remorsos, com ressentimentos. Fale para as pessoas o quanto elas são especiais. Fale para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe ou para as pessoas. Tenha esse coração livre, o quanto elas são especiais para você. O sentimento de gratidão e amor, ele tem que estar presente sempre no nosso coração. Não dê espaço para o ressentimento, para a mágoa, mas abra o seu coração ao amor de Deus. Até mesmo você que perdeu algum ente querido, a gente costuma falar assim, perder um ente querido, mas nós sabemos, Deus ele nos chama e nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Nós não sabemos quantas páginas terá o livro da nossa vida, mas o mais importante de tudo é que possamos viver o hoje como se fosse o primeiro e o último dia da nossa vida. Viver como um coração de criança, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que acolhe, um coração despojado. Então essa mensagem que eu quero deixar para você. E para concluir, vamos ler agora Marcos capítulo 2, na mesma página, do versículo 9 ao versículo 12. Foi uma palavra de ordem que Deus nos deu a mim, principalmente, que realmente eu estava em um estado muito crítico, fiquei muito ruim. E depois de desentubado, depois também de fazer hemodiálise, depois também de ter algumas complicações também, tive uma bactéria muito forte, ao ponto de ser tratado com os 2 antibióticos mais fortes da medicina. Foram mais, além dos 15 dias da UTI, eu passei aí mais ou menos mais 20 dias, 22 dias, tomando antibióticos fortíssimos. E pela graça de Deus, depois que eu fiz toda essa bateria também de exames, fiz tomografia, o médico olhou o exame e falou, você está livre, você está limpo, você realmente está curado. E é um motivo de louvar e agradecer a Deus. Então é um sentimento muito grande de amor e gratidão no meu coração por você e pela sua família. E essa palavra de ordem foi, levanta-te e anda. Versículo 9. Que é mais fácil dizer ao paralítico, os pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder conhecido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante ele se levantou e tomando o leito foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo, nunca vimos coisas semelhantes. Meus irmãos, Deus me levantou. Deus verdadeiramente me curou. Para quem realmente andava de cadeira de rodas. E hoje, pela graça de Deus, já consigo me levantar, fazer minha caminhada. Estou fazendo também as fisioterapia respiratória e também motora. E pela graça de Deus me sinto cada vez mais forte. Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que ajudou de qualquer forma, seja financeiramente, seja pela oração, pela intenção. Enquanto eu existir, eu vou estar rezando por você e pela sua família. Então tenha fé, tenha confiança, porque Deus ele pode todas as coisas. Não somente curar o nosso físico,
mas sobretudo Deus está muito mais preocupado com o nosso espiritual, que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, enquanto nós podemos encontrá-lo na Eucaristia, encontrá-lo na comunhão dos irmãos, na sua amizade e com as pessoas que você ama, que você valoriza, e também na palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você e toda a sua família. Forte abraço. Deus te abençoe. E te atrairei a mim e te darei